Função inversa. Bom, o que nós vimos até agora? É dado um conjunto A, o conjunto B, eu ligo de A para B dentro de uma lei, ou seja, dentro dessa função, da função dada. Aqui no caso, é f de x igual a x mais 2. Então, eu ligo os conjuntos e eu tenho a função dada. Então, y é igual, no lugar de f de x eu coloco y, que é a mesma coisa, igual a x mais 2. Então, aqui onde tem x, eu vou colocar os elementos de A, porque ele falou que é de A para B. Então, eu coloco aqui. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, a setinha aqui do 1 para o 3. Depois, vou fazer isso com os demais elementos. Então, agora com o 2 aqui. 2 mais 2, 4. Então, o 2 liga com 4. E por último, esse 3 aqui. Então, 3 mais 2 dá 5. Se eu quisesse aqui classificar essa função, ela é uma função bijetora, ou seja, todas as setas ligam com todos os elementos de B e não tem seta dupla. É uma função bijetora. Tá, agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer a seta ao contrário, ou seja, eu quero uma função inversa. Então, eu quero inverter essa seta. Então, agora eu quero ir de B para A, mas sem alterar os números dos conjuntos. Então, aqui o A, eu quero que continue, 1, 2 e 3, e o B, eu quero que continue o 3, o 4 e o 5. Mas se eu colocar a mesma função, x mais 2, veja, eu coloco 3. Então, 3 mais 2 dá 5, eu não tenho 5 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa função, escrever a função inversa. Como é que eu sinalizo isso? Eu coloco f elevado a menos 1. Isso daqui quer dizer que é uma função inversa. Então, eu vou inverter essa função. O x mais 2 eu tenho que escrever ela de um modo invertido. Mas como que eu faço? Qual é o jeito de fazer, a técnica de fazer? Então, no lugar do f de x, ou que nós chamamos aqui de y, nós vamos escrever x. Então, o que você escrevia y, você escreve x. E onde você escreve x, você escreve y. Olha lá, eu inverti as letras. Então, novamente, onde tem y, eu coloquei x, e onde tem x, eu escrevi y. E agora eu vou isolar o y, não é que nós queremos y igual a alguma coisa? Então, esse 2 que está somando com y, eu mando para o outro lado, subtraindo. E assim, se tivesse mais alguns números, eu passaria subtraindo, ou dividindo, ou somando, o que fosse. Você isola o y. Então, aqui já encontramos, essa é minha função inversa. Y é igual a x menos 2. Então, vamos fazer o mesmo processo daqui. Então, y é igual x menos 2, só que agora o x quem é? É o b. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, olha lá, vai de 3 para 1. Agora o outro é 4. Então, 4 menos 2 dá 2. Então, 4 liga com 2. E o último ali é o 5. 5 menos 2, 3. Então, o 5 liga com o 3. Então, veja, nós temos os mesmos conjuntos, não alteramos os conjuntos, ele é o mesmo. A função dada
na forma inversa. Você sempre vai ter que inverter a função. Ou o exercício pode pedir para você somente a função inversa. Qual que é a função inversa? É essa. E aí ele pede somente isso. Ou então ele ainda pode pedir algum valor. Vamos fazer um outro exemplo. Então aqui, y é igual a 2x menos 3. E agora eu quero a função inversa. Então, no lugar de y, eu coloco x. No lugar de x, eu escrevo y. E vou isolar o y. Então, para isolar esse y, 3 está subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. E agora, o 2 que multiplica o y, ele passa dividindo. Então, pronto, essa é a função inversa. Outro exemplo, y é igual a x mais 2 sobre x menos 3. O mesmo processo, no lugar de y eu escrevo x, no lugar de x eu escrevo y. E agora eu vou isolar y. Bom, então, primeira coisa aqui é esse denominador, né? Então, ele está dividindo, eu só tenho o sinal de igual aqui, então eu posso passar para o outro lado ele multiplicando. Então, x vezes y menos 3 igual a y mais 2. Encontramos uma distributiva aqui, então vamos fazer a distributiva. X e y menos 3x é igual a y mais 2. Bom, quem tem y vem para cá, quem não tem y vai para lá. Então, aqui tem y, fica. Esse y está somando, passou subtraindo. E o 3x que está subtraindo passa somando. Bom, aqui nós encontramos fator comum, um fator comum conveniente para nós, que é o y. Então, y em evidência. xy dividido por y dá x. Y dividido por y, 1. E aqui não tem, é a parte que não tem o y. Vamos passar para cá? Então, aqui isolando esse y, então o x menos 1 que multiplica vai passar dividindo. Então, ó lá, dividido por x menos 1. Pronto, isolamos o y. Então, qual é a função inversa de x mais 2 sobre x menos 3? É 2 mais 3x dividido por x menos 1. Se você quiser escrever o 3x mais 2, também está correto. Olha lá. Outro modo que pode ser passado para você é assim. É dada a função, então nesse caso x mais 5, e é pedido para você a função inversa, mas agora ele quer um valor numérico. Além da função inversa, você vai ter que calcular na função inversa o valor de 4. Então, vamos fazer. Bom, então vamos por etapa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a inversa. Então, aqui é y, f de x é y, é a mesma coisa. Então, no lugar de f de x, se quiser até pode fazer a passagem, ó lá, né? Trocar já o f de x por y, tanto faz. Mas no lugar de y, nós vamos escrever x. E no lugar de x, vamos escrever y. Então, depois que eu troco as letras, eu vou isolar y. Então, o 5 está somando, eu passo subtraindo. Fica mais fácil assim, né? Porque assim já isola direto o y, sem ter que trocar depois, multiplicar por menos 1, já manda para lá, tanto faz, é um sinal de igual. Então, encontramos aqui a função inversa. Você até pode escrever, então, ó, posso escrever assim. F de menos 1 é igual a x menos 5. Ó lá, né? O f de menos 1 é igual a x menos 5. Inverti aqui, né? Fiz assim. Agora aqui, no lugar
do x, ó, o que ele está pedindo? Ele está pedindo na inversa um valor numérico, ele quer 4. Ou seja, onde tem x na inversa, eu coloco 4. Então, fico com 4 menos 5. Então, aqui é a resposta, 4 menos 5, menos 1. Então, veja, aqui você tem 2 trabalhos. O primeiro é fazer a inversa e depois calcular o valor numérico pedido para você. Esses exercícios são para você. Correção na próxima aula. Até lá, obrigada!